Queridos amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que vocês tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 15 de fevereiro, a lição 7 tem como título Zaqueu. Zaqueu era um homem de estatura baixa, com um físico assim miúdo. Ele era maioral, dos publicanos, muito rico, era odiado pela comunidade judaica, porque ele adorava cobrar impostos, das pessoas para o Império Romano. E ele o fazia, com muito prazer para tirar sua comissão. Porém, tinha um cargo de relevância no sistema do governo de Roma. Ele tinha status social assim, bastante elevado. E com sua profissão, que era corrupta, cobrava mais impostos do que o devido. E assim ele era chamado de pecador. Um dia correu uma notícia na cidade de Jericó, onde ele morava, que Jesus iria passar por ali. Um lugar assim de muito comércio, de um fluxo muito grande assim de pessoas. Quando soube imediatamente no seu coração, ele sentiu um desejo enorme, de conhecer o Mestre Jesus, o qual ele já tinha ouvido falar, das maravilhas que ele tinha feito, mas que Zaqueu deveria, ele, achou que ele devia tomar uns certos cuidados, para que ele não fosse reconhecido, porque ele era muito mal visto, na cidade, e seu passado era muito ruim. Ao sentir, que com a sua estatura no meio da multidão ele não poderia ver o Mestre Jesus, ele teve assim uma brilhante ideia. Ele subiu numa árvore cheia de folhas, e ali, de camarote, ele começou assim a olhar e observar o Salvador do mundo, dando a sua mensagem, para as pessoas e caminhando. E assim, ali no meio daquela árvore, cheia de folhas, ele ficava camuflado. E justamente seria próximo ali onde Jesus iria passar. Estando muito bom para Zaqueu ali naquele lugar, sua visão assim era ótima, mas ele teve um problema que comprometeu o seu plano inicial. Jesus estacionou-se bem embaixo daquela árvore, que justamente onde ele se encontrava, para dar uma mensagem para a multidão. E eis que o mestre olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que está lá em Lucas capítulo 19, versículo 5. E eu sabe, nem preciso dizer, o que aquela multidão de Jericó olhou, para o Zaqueu, um cobrador de impostos, pendurado naquela árvore. E eles ouviram descer assim apressadamente, mas também feliz da vida, porque teve o privilégio de ser convidado por Jesus para se hospedar na sua própria casa. E Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, emocionado, e maravilhado, e logo ele abriu as portas de sua casa para receber o Mestre e seus discípulos. E mais pessoas que quisessem chegar. E durante o banquete que ele ofereceu, porque ele era assim bastante possuidor assim de dinheiro, de bens, tomou uma decisão assim espetacular,
que surpreendeu a todos, né, de Jericó. Só não surpreendeu, né, o mestre Jesus porque ele lia corações. Zaqueu se levanta e disse com o coração sincero a Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quatro vezes, que está lá em Lucas 19, versículo 8. Esta é a decisão do próprio Zaqueu. Primeiro ele falou que daria metade por seus bens aos pobres. E depois ele resolveu fazer a devolução de tudo que havia furtado na coletoria de impostos. Que é algo fantástico, né, meus amigos? Zaqueu reconheceu seus pecados, se arrepende, né, dos caminhos que ele andou errantemente, com bastante sinceridade, e deu provas, né, ao povo de Jericó, que o acusava, que ele resolveu ficar mais pobre, mas com a consciência tranquila e em paz. E todos ao seu redor ficaram espantados, né, com a atitude de Zaqueu, com essa transformação e essa decisão desse homem. E Jesus dá uma mensagem e diz: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, que está lá em Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10. Jesus não pediu e não sugeriu absolutamente nada para Zaqueu. E não disse que desse a metade de seus bens para os pobres, e nem fez nenhum sermão exortando que ele restituísse tudo que ele havia fraudado. Jesus só fez um pedido a Zaqueu: que ele fosse recebido em sua casa, e para fazer entender que Deus deveria ser o primeiro lugar em sua vida. E Zaqueu revelou ali com grande alegria esse desejo. Zaqueu, publicano, relacionado, né, ao jovem rico, tinha muitas coisas assim em comum, né? Onde ambos eram judeus, eles eram ricos, tinham interesses espirituais e queriam ver Jesus e desejavam, né, obter a vida eterna. Porém, as semelhanças, elas estacionaram por aí, elas param por aí. Quando Zaqueu, do fundo do seu coração, disse que daria metade de seus bens, que está lá em Lucas 19, 8, e que ele daria, né, aos pobres, Jesus viu sinceridade em seu gesto, como uma expressão de uma conversão sem igual. Zaqueu sentiu-se assim amado assim por Jesus, e ele depositou toda a sua esperança nesse Salvador. E os seus bens materiais que possuía não era Deus para ele. Os bens materiais não eram em primeiro lugar na vida dele. Ele entendia que tudo neste mundo é passageiro e que esses bens materiais serão corroídos com o tempo. Traças iriam acabar com tudo, né? Dará fim a todos esses bens. E o que ele desejava em seu coração era acumular tesouros no céu, que são eternos, e ele não perdeu essa oportunidade para se salvar. Já o jovem rico, que também era judeu, Jesus colocou o dedo na ferida dele e disse: se queres ser perfeito, vai e vende todos os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E, meus amigos, de imediato este jovem rico ficou triste. Retirou-se porque era dono de muitas propriedades, que está lá em Mateus 19, versículo 22. Os bens materiais para esse jovem
era a sua confiança, era seu desejo, a sua segurança. Esses bens materiais eram o seu Deus. E Zaqueu, já um homem de controle muito bom dos seus bens, para que não fosse o primeiro lugar na sua vida. Enquanto os bens materiais dominavam a vida daquele jovem rico, era tudo ou nada. Após esse episódio, Jesus dá um conselho a todos. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos, ao ouvirem isto, falaram: quem poderá ser salvo? Que está lá em Marcos capítulo 10, versículos 24 e 26. Eles, os discípulos, eles lembraram posterior de que Jesus havia dito: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, que está lá em Lucas capítulo 18, versículos 17. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tenha falado com o poder do Espírito Santo para com todas as pessoas, para aceitarem a Jesus como Salvador. Quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ter sabedoria, ter entendimento, manusear melhor as Sagradas Escrituras. Você não vai deixar que esses bens materiais sejam o primeiro na sua vida. Muito pelo contrário, você vai fazer com que Jesus seja o primeiro na sua vida. Você vai querer acumular bens e tesouros no céu. E não é só isso, meu amigo. Não é só isso, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Num lugar onde há mais morte, mais dor, mais sofrimento. E sabe por que Jesus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.